primeiro questionamento é como o Conselho está monitorando os medicamentos e também os kits de intubação aqui no estado de São Paulo. Como está o estoque agora? Nós conseguimos atender a população que está internada? O Conselho e a Secretaria de Saúde do Estado têm feito um controle periódico com o abastecimento do kit de intubação, que nós chamamos, né? São os bloqueadores neuromusculares e os analgésicos, os sedativos. O estoque hoje, o último levantamento nós fizemos essa semana, nós temos 62% dos serviços do estado de São Paulo com estoque para, no máximo, 7 dias. Isso é bastante preocupante. E nós temos vários serviços, aproximadamente hoje 700 serviços, que estão com estoque zerado. Isso é bastante preocupante, porque você acaba lançando mão de outras drogas, de outros medicamentos mais antigos, não tão eficientes quanto esses que nós temos usado atualmente. Secretário, o Ministério Público já havia pedido à Justiça em abril que determinasse a compra dos medicamentos que já estavam em falta. Houve grande alteração no número de kits de intubação disponibilizado aos hospitais desde então? Como nós temos acompanhado, todo mundo tem, o Ministério, em determinado momento, ele requisitou toda a produção nacional. Então, foi feita uma ata internacional pelo Ministério e está sendo feita uma ata de registro de preços pelo Secretário de Saúde do Estado. Alguns medicamentos estão chegando, mas vou citar um exemplo agora para vocês entenderem um pouquinho o que está acontecendo. São Paulo tem um consumo médio de 1 milhão de ampolas de um determinado medicamento. Essa semana chegou 6 mil ampolas. Então, a gente percebe, o que está chegando é muito pouco, é insignificante o que está chegando para abastecer os serviços. A hora que se fala assim, nossa, 1 milhão de ampolas para o Brasil, a hora que você divide isso não é nada. 6 mil ampolas para o estado de São Paulo que chegaram do Ministério, não dá nem para meio dia de consumo. É uma coisa insignificante isso. Geraldo, não existe uma central de regulação nacional e a gente consegue fazer essa movimentação desses medicamentos aqui para o estado de São Paulo? Ou é a falta mesmo do medicamento no Brasil? São vários fatores, né? O que houve? Primeiro, nós tivemos esse boom da doença. A doença, de repente, nós saímos de 3, 4 mil leitos de UTI para 12 mil, chegamos a ter 14 mil pessoas em leitos de UTI, sendo que a maioria delas estão entubadas e precisam desses medicamentos. Segundo, nós temos uma concentração, nós temos 3 ou 4 empresas só produtoras no Brasil, né? Terceiro, muitos serviços já tinham contratos e estavam sendo abastecidos. Com a requisição do Ministério, esses serviços acabaram dificultando, acabou não entregando mais. E está vindo assim em porções muito pequenas. Então, nós estamos agora, existe em São Paulo, nós temos um sistema que a gente chama de Medicovid, que é um medicamento, é um sistema que todo mundo vai alimentando, tá? Mas você não tem uma central de distribuição. É isso que o Ministério tentou fazer. Porque cada serviço, ele contrata por si. Então, vamos supor, o menor município, vamos supor, Borá. Não sei nem se Borá tem um hospital, mas se Borá tiver um hospital, que é o menor município do estado de São Paulo, ele acaba tendo que comprar de algum fornecedor, né? Não temos uma central de distribuição disto, tá? O que nós temos em São Paulo é a central de vagas dos serviços, que é a CROSS. Mas a CROSS, ela ajuda, ela pelo menos ajuda nos levantamentos. E aí, o que é muito comum entre os hospitais, os serviços de saúde, é empréstimo, né? Eu tenho dificuldade, como sou secretário de São Bernardo, de repente eu posso ter dificuldade e eu procuro, às vezes, em Santo André, em Mauá, em São Caetano, se eles têm, a gente troca, a gente se empresta serviços, isso é muito frequente, né? Mas não existe uma central para acompanhar isso. Geraldo, e como que está também a situação de outros insumos importantes no tratamento da Covid-19, como oxigênio e também os sedativos? Está numa situação crítica de alerta, tanto quanto os chamados kit intubação? O sedativo ele faz parte do kit intubação também, então eles estão nessa situação que nós discutimos há pouco. O oxigênio, com esse esforço que foi feito nos últimos dias,
né, com a chegada de novos cilindros. Eu vou ser repetitivo, a gente tem falado bastante nisso, né? O grande problema do oxigênio é o oxigênio gasoso, que é aquele que vai naqueles cilindros, né? Que são os torpedos que nós chamamos. São Paulo conseguiu uma distribuição grande. Esta semana, inclusive, nós tivemos uma outra doação do Estado de São Paulo, pro Estado de São Paulo, de 200 cilindros que também foram distribuídos. E também a Petrobras doou uma usina, uma mini usina, que nós vamos tentar colocar numa cidade do interior, e esta cidade vai abastecer os seus vizinhos. O oxigênio deu uma boa melhora no estado, porque São Paulo tem uma grande vantagem: nós não temos problema de produção. O que a gente estava tendo problema era de logística, né? Porque você tem que ter, vamos falar assim, pelo mínimo para cada paciente 3 cilindros, vamos falar desse jeito. Uma paciente usando, o outro tem que ficar de backup e o terceiro rodando para abastecer. O caminhão chega com cilindros cheios e leva os vazios. Então, mais ou menos deu uma melhorada. Não estamos ainda tão tranquilos, mas perto do que nós já chegamos a passar o mês passado não, principalmente em março, já melhorou bastante. Bom, como o Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo identificou, como o senhor disse, eu tenho aqui mais 7 dias de medicamentos. Pois bem, eu encaminho isso para alguém. Acredito eu que para o governo do Estado não consegue resolver o problema, manda para o governo federal. O Ministério da Saúde está sabendo? Já se pronunciou a respeito desse estoque? Sim, nós temos uma representação nacional, que é o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde, que reúne todos os estados. O Ministério está sabendo, ele tem conhecimento, o Ministério também tem feito essa pesquisa e está todo mundo correndo atrás. Se você, como eu falei no início, o Ministério está tentando fazer uma grande compra via a Organização Pan-Americana de Saúde. O Estado de São Paulo também está tentando fazer uma compra internacional. Não sei, vocês viram também, está chegando, teve algumas empresas que se cotizaram e também fizeram uma doação. Chegaram medicamentos da China, chegaram de vários lugares. A Anvisa também, ela colaborou, porque todo medicamento que chega no Brasil, ele tem que ter uma bula em português. E a Anvisa, neste problema todo, ela liberou que os medicamentos pudessem chegar sem essa bula em português. Então, o Ministério está ciente, a Secretaria de Saúde está ciente, porque esta pesquisa é feita em conjunto, né? E o número de casos que eu falei para vocês, esses 62%, são basicamente só serviços municipais. Eu não estou falando em hospitais estaduais, eles não estão nesse cômputo. Então, pode ser uma pequena Santa Casa. Então, a situação dos kits de intubação, todos os órgãos superiores estão cientes e conscientes dessa dificuldade. Geraldo, e enquanto a vacinação avança em ritmo lento, quais são as medidas que vocês podem tomar neste momento para aliviar a situação dos hospitais, além, é claro, de tudo que o senhor acabou de nos dizer, ou até mesmo uma orientação à população, para que a população também possa ajudar a não agravar esse quadro? As medidas são as de praxe, né? Evitar aglomerações, se sair, usar máscara e tentar sair o mínimo possível. E é importante que a população saiba, se vocês permitirem também, nós estamos num patamar muito alto. Nós temos regiões do estado de São Paulo que não tem vagas. A região de Rio Preto, aquela região é uma região que tem muitos municípios. Eles estão numa dificuldade tremenda de leitos. Os pacientes estão sendo entubados na UBS, às vezes na UPA. Então, esse apelo, não é porque a coisa está andando, estão liberando em alguns lugares, que nós já podemos fazer, liberou geral, vamos falar assim. A vacina está avançando em passos lentos, mas graças a Deus está avançando, né? Nós já chegamos aos 60 anos, isso é muito bom, né? Que é a classe que mais pega a doença e morre mais, né? Então, mas as pessoas têm que se conscientizar desses cuidados. O senhor falava... Lavar as mãos... lavar as mãos, evitar aglomeração, tudo bem.
Desculpa. Não, eu peço desculpas ao senhor, ainda mais um dia como o de hoje, que é o Dia das Mães, e provavelmente nós vamos ter uma sociabilização maior entre as pessoas. A sua recomendação é altamente pertinente. Eu queria fazer um questionamento em relação à infraestrutura desses municípios. O senhor falou, por exemplo, do município que não tem um hospital público e logo ele acaba sobrecarregando o município vizinho. Hoje, a região em São Paulo com o maior problema é essa que o senhor falou, de Ribeirão? Eu falei, desculpa, Rio Preto, tá? Região de Rio Preto. Rio Preto, perdão. Em Rio Preto é a região com a maior preocupação hoje no estado de São Paulo? Sim. Se nós pegarmos a Grande São Paulo hoje, nós estamos ao redor da taxa de ocupação próxima a 70%, um pouco menos. A capital um pouco melhor, mas esta região hoje mais crítica no estado de São Paulo é a região de Rio Preto. Mas mesmo assim, se a gente for ver, 70% de ocupação é um número muito grande, né? Acima de 80 é crítico, acima de 70 é muito grande, então é perigoso, as pessoas têm que entender. Está tendo essa liberação, nós estamos na fase de transição, aumentou o comércio, e é aquela história que nós já sabemos. A pessoa vai agora, ela vai aumentar a contaminação, daqui a 7 a 10 dias fica doente, 10 dias, 11 dias interna, aí isso fica 20, 25 dias, 30 dias começam o óbito novamente, tá? Os números são, nesse momento, animadores, mas nós temos muita preocupação com esta semana que nós estamos encerrando hoje. Nós sabemos que o Dia das Mães é o segundo dia mais importante para o comércio. A gente viu o movimento nas ruas. Nós andamos, provavelmente todos vocês andaram, nós andamos, há muito tempo eu não via congestionamento, nós voltamos a ver congestionamento. Isso são mais pessoas circulando. Os shoppings cheios. Então, preocupa bastante, porque o que a gente faz hoje vai repercutir daqui a 15, 20 dias. Olha, nós estamos ouvindo o presidente do Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, Geraldo Repli Sobrinho. Eu agradeço muito a sua participação no Jornal da Manhã. Que o senhor tenha um excelente Dia das Mães, lembrando sempre que a gente tem que ter muito cuidado, porque ainda estamos enfrentando uma pandemia. Bom dia, obrigado pela participação aqui na PAN. Eu agradeço, quero desejar um ótimo Dia das Mães. Deixar muito claro, nós estamos numa pandemia, né? Então, um ótimo Dia das Mães para os que têm as mães presentes, para os que perderam as mães e para quem perdeu sua mãe nessa pandemia. Então, bom dia a todos, agradeço. Nós espero que a gente volte a discutir daqui a um tempo com números muito melhores. Conte sempre com a Jovem Pan.